Olá, bem-vindo ao Talk Suzy. Eu sou Suzy Kim e começa agora mais uma edição aqui do nosso podcast. E eu sempre trago pessoas bem interessantes para conversas bem descontraídas. E hoje eu trouxe duas pessoas muito legais, amigos. Então quero te apresentar primeiro Robson Timóteo. Ele é arquiteto e produtor cultural, fundador da Associação Cidadão do Mundo Arte e Cultura. E também da Rádio Vitrola, foi a primeira rádio comunitária aqui de São Caetano do Sul. Ele também é diretor do documentário A Matriz dos Metais. E o meu amigo querido aqui, Ricardo Rocha. Olá, Suzy. Meu amigo locutor. Muito obrigada, viu, Ricardo? Obrigado você pelo convite, né, em participar aqui com o meu grande amigo Robson. Eu que agradeço. Né? Precursor aí da Rádio Vitrola, né, aqui em São Caetano, e hoje vamos saber um pouquinho mais aí da história dessa grande rádio que se instalou aqui em São Caetano e deixou muita saudade. É isso aí. E eu acho que história boa não vai faltar, né? Então vou começar com você, Robson. Me conta um pouquinho, você foi um dos fundadores da Rádio Vitrola, né? Isso. Conta pra gente um pouquinho da sua caminhada, como é que foi? Porque rádio é uma coisa que a gente ama de paixão, né? Sim, sem então dúvida. Conta um pouquinho pra gente como é que começou. Legal. Bem, primeiro quero agradecer o convite, Suzy, por estar aqui no seu programa, no seu talk show, Talk Suzy, né? Eu que agradeço. E é uma grande honra. Também agradeço aqui o Ricardo, também que fez o convite. Bem, eu não tinha ideia do que era rádio, né? Eu só soube mesmo quando a gente começou a gente começou a fazer rádio e a gente começou a ter um feedback direto das pessoas, né? Isso é legal a gente contextualizar que a Rádio Vitrola ela foi fundada em 1995, né? Em 95, a internet, a gente estava ainda numa era pré-internet, né? A internet ainda era discada, então a gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, né? De bandas largas, 5G. Então os artistas, né? Utilizavam a rádio como seu principal meio de comunicação, né? Tanto os grandes artistas quanto os artistas alternativos, né? E então a rádio ela tinha um papel assim fundamental, como tem hoje, né? Mas antes, pelo fato de não ter internet, então as pessoas tinham conhecimento das músicas através do rádio, né? Vários artistas, né? Conheceram, tiveram acesso a vários sons através de rádio, né? É até difícil a gente falar um pouco disso para essas gerações, né? Para minha filha, por exemplo, você fala como um artista, ela vai lá, digita no celular e já vem a música. Tem essa facilidade, né? Nessa época a gente não tinha. Na época não tinha, e também internet não teria nem como, se era discada, na época que começou mesmo, né? Exato. Então como queria transmitir pelo telefone, não daria, né? Por pulso telefônico. Então, a rádio, ela tinha uma importância assim, fundamental, né? Principalmente na formação de público, né? Certo. Então, eu fui convidado para participar da Rádio Vitrola, né? Na época, era estudante de arquitetura na Belas Artes e estava muito envolvido. A Belas Artes era uma universidade assim, que ela transita muito com as artes, né? Certo. E então lá eu tive contato com teatro, lá eu tive contato até com cinema. Tinham várias pessoas que na realidade acabaram não se tornando arquitetos, mas se tornaram músicos, se tornaram cineastas, né? Então a arquitetura ela tem essa coisa, né? Pra você ter ideia, o Chico Buarque ele fez arquitetura, depois ele foi Arrigo Barnabé. O Arrigo, nossa, eu ouvi muito Arrigo Barnabé. Exato. Então, porque você toma contato com as artes, né? Principalmente essas escolas que tem esse lado mais voltado para as artes, né? Certo. Mas na época você não tinha nenhum conhecimento de rádio, nada disso? Você foi cru pro rádio? Sim. Olha, e aí como é que foi? Quando eu tranquei matrícula na faculdade, o dinheiro encurtou, né? E também alguns professores que eu amava tinham sido mandados embora. Eu falei, não, eu vou trancar a matrícula, E aí quando eu retornei para São Caetano,
né, porque tinha ficado um período fora, né, fiz colégio técnico em São Paulo, depois já emendei com a faculdade, e aí eu me deparei com um grupo de pessoas que estavam envolvidos, né, com a ideia de fundar uma associação cultural e já pensando numa rádio comunitária. Né? Nessa época, o Brasil ele tinha assinado um pacto chamado Pacto de São José da Costa Rica, né, que não existia uma legislação de radiodifusão comunitária. Mas aí, nesse pacto, o Brasil e outros países estabeleceram que para uma rádio ser comunitária, ela tinha que pertencer a uma comunidade, ela tinha que ter um conselho comunitário, ela tinha que pertencer a uma associação cultural, ela tinha que ter um conselho da comunidade mesmo, agregar outras linguagens, né, e não ter um caráter comercial, né? Então, em cima disso, né, e um transmissor de baixa potência, em cima disso, a gente montou a Rádio Vitrola. Então, assim, a gente tinha, né, pessoas ali que estavam junto com a gente, que estavam antenadas em tudo que estava acontecendo, até assessoria jurídica a gente tinha também, né? Na época o doutor Roberto Barbosa, que já era um estudioso no assunto, né? E entrei com a vontade, né? Com uns 21 anos, como diz Nietzsche, né? Tava na idade do leão, né? Onde você tudo pode, né? E aí rapidamente a gente conseguiu alugar um espaço, montar um estúdio, que ficava na Manuel Augusto Ferreirinha, uma torre de 15 metros. Nossa, né? olha que legal. E aí a gente colocou a rádio no ar assim em pouco tempo. E todos os outros que estavam com você também não eram do rádio? Ou já tinha alguém que já tinha alguma experiência? Olha, dos fundadores ninguém. Olha, foi todo mundo tinha vontade. Que bom, né? Que maravilha, é a vontade, né? É aquela coisa, a vontade de querer fazer e ir lá executar, e foi um sucesso, né? Sim. Foi um grande sucesso, né? O Robson, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu acho que a Suzy, ela, não sei se de repente colocou na pauta, eu acho que ela vai te perguntar isso. Na questão de fins lucrativos e patrocínio dentro da rádio, existia alguma coisa nesse sentido, ou vocês que tinham que fazer esse trabalho e ir atrás? Então, na realidade a gente tinha, né, a rádio passou por várias etapas, né? No começo a gente cotizou mesmo, né, quanto que ia custar, né, para montagem do estúdio, para montagem, né, da torre. No começo foi tudo fiado. Certo. Né? Eu trabalhava com manutenção predial, né? E aí eu já tinha essa facilidade, né? Era técnico em edificações, tinha contato com muitas empresas, o pessoal gostava de mim, arrumava trampo para várias empresas. Falei assim, cara, eu tô precisando de uma torre de 15 metros, mas não tem dinheiro, te pago em 3 meses. Beleza, consegui a torre. Bom, né? Um estúdio, né? A gente conseguiu uma vaquinha lá para comprar as divisórias. Eu falei com um amigo de uma empresa, falei, cara, eu tô precisando que monte um estúdio assim assado, aqui tá o desenho, não tem dinheiro, te pago quando eu puder. Falei, beleza. Então assim começou, no fiado. E os equipamentos também? A gente cotizou ali, né? Não era muito caro, né? A gente comprou transmissora, antena, depois a gente fez uma campanha no ar para doação do acervo. Então a gente conseguiu muitos vinis, que era mais ou menos naquela época que estava o CD, estavam lançando o CD, então muita gente se desfez dos vinis. Sim. Então foi ótimo, né? Porque a gente ganhou muitos discos. Então o estúdio era dividido em 2 partes, né? Então tinha a parte técnica, como é aqui, né? Certo. E a parte onde a gente ficavam os locutores e até banda a gente colocava. Tocar ao vivo. E aí a gente tinha uma discoteca enorme, assim, né? E então a gente conseguia esse acervo a partir de doação. Posteriormente, lógico, a rádio começou a crescer e a gente queria atrás de patrocínio para poder... Só que, cara, a gente era muito grosso e não tinha esse feeling comercial, certo, sabe? Porque assim, a gente tinha uma preocupação maior, né? Que foi desde o início, né? A Rádio Vitrola, ela não podia reproduzir o que as grandes rádios
tocavam. Porque senão ia ser mais do mesmo. Então a gente, desde o início, a gente tinha uma diretriz, né? Então a gente era muito cuidadoso com essa parte artística mesmo. Né? Então assim, era uma rádio que tinha que abrir para a comunidade, né? Só que assim, a gente não podia reproduzir o que estava passando. Então, pô, se aquele artista, você vai tocar uma música de um grande artista, então procura tocar o lado B do disco, né? Aquela música que não toca muito nas rádios, né? Justamente para você poder ampliar o repertório, você poder diversificar, você poder trazer mais... Mostrar outra parte, né? Exatamente. Que não são as mesmas. Mas não tinha aquela questão do direito autoral? Ou... Então, sim, mas nesse momento a gente nem tinha como contabilizar isso. Ah, tá. Né? Então era tudo muito experimental até, porque não tinha nenhuma legislação ainda sobre o assunto, né? Mas assim, a gente tinha essa questão editorial mesmo, que a gente tinha uma linha, né? Ah, tá certo. Teve um episódio até bem engraçado, que tem um senhor lá, o Toninho Plaza. Ele era mestre de obras, ele adorava forró, e ele financiava um grupo de forró ali na região. E chegou lá na rádio e falou, eu quero fazer um programa de forró. Legal, né? Legal, Toninho, né? Cara da comunidade, é legítimo, né? A gente é uma rádio comunitária. Mas e aí, o que você quer tocar no seu programa? Ele só queria tocar os forró modernos, sabe? Na época era Mastruz com Leite. A gente lá encostou a cabeça e falei, cara, eu não posso negar que o cara faça um programa, só que a gente não queria que ele reproduzisse a mesma coisa que tocava nos grandes veículos da época. Aí qual foi a solução? Tinha um amigo nosso que gostava de forró também, de Luiz Gonzaga, tal, só que era um cara que não era nordestino, era um cara... Ele falou, eu topo fazer um programa com o Toninho Plaza. O apelido dele era Pete. Eu disse, Pete? Mas a gente tem que arrumar alguma coisa. Aí a gente fez ali... arrumamos um codinome, um sobrenome pro Pete. Ficou Pete Macaxeira e Toninho Plaza. Aí quando o Toninho Plaza colocava umas três com leite, aí no ar o Pete falava assim, Toninho Plaza, ok, né, você gosta desse forró aí, mas forró pra mim é esse aqui. Botava o Luiz Gonzaga. Tá. E aí levantava uma polêmica no ar, sabe? E essa polêmica, ela acabava o programa, ela se estendia. Porque todos os bares ali da região, aqui de São Caetano, ali da região do Manuel Augusto Ferreirinha, Rua Silvia, toda essa... ouviam, ficavam sintonizados no programa. Acabava o programa, né, até os donos de bar falavam, depois vocês passam aqui, não sei o que lá. Então a discussão continuava, né? Porque, o cara tinha razão. Falei, o moleque vem falar que isso não é forró, mas botava um Luiz Gonzaga, botava um Dominguinho, só peraí, né? Então, mas é muito legal isso, né? Foi muito bacana esse tipo de programa, né? Essa troca. E aí, quem sai ganhando é sempre o público, né? Sim. Sai ganhando mesmo, os ouvintes. Que legal. Tinha uma ouvinte, era a dona Elza. Ela adorava, ela fazia bolinho e chegava na rádio e trazia uns bolinhos, trazia uns pastéisinhos, né? E aí tinha lá uns amigos, né? O Jorge de Oliveira, o Batata, o saudoso Nilson, que eles sabiam que a Dona Elza gostava da música Feira de Mangaio. Ah, sim. Aí eles falavam lá, ô Nilson, você tomou café hoje? Eu acordei atrasado pra vir na Rádio Vitrola, nem deu tempo de tomar café. Né? Aí essa música, a chamada pra Dona Elza. Essa música aqui, a gente vai mandar pra Dona Elza, Feira de Mangaio. Não dava 15 minutos, ela chegava já com os pastéisinhos, com os bolinhos. Já tô com meu café. É ouvinte assídua, né? Porque se ela tava ligada lá, ela já entendia. A gente tinha um monte de que legal, né? De ouvintes assíduos. Minha mãe mesmo era uma ouvinte assídua. O rádio da casa da minha mãe, ela não desligava. Ficava direto. Ela só desligava quando a gente desligava o transmissor. Às vezes eu chegava em casa, tava um programa de punk rock. E a mãe, que música feia danada, mas não tirava. Não desligava. Não tirava. Ficava ali. Era uma fã incondicional do rock. Era
era da rádio, né? Porque a rádio, ela tomou uma proporção assim muito grande, sabe? As pessoas começaram, era essa coisa do pertencimento mesmo, né? Tinha um locutor, o Luizão, Luiz Carlos dos Reis. Certo. Quando a gente montou a rádio, aí tinha, o Luizão, ele era tio do meu vizinho. E era um senhor interessante, fumava um cachimbão, tinha uma voz meio, sabe? Ele era todo um cara meio erudito, era engraçado. Aí eu falei pro Rogério, ó, dá esse cartãozinho aqui pro seu tio, né? Pro Luizão, fala pra ele lá na Rádio Vitrola. No dia seguinte o Luizão já estava lá. E aí ele ficou apaixonado pela rádio e ficou indo direto. Ele era técnico de refrigeração. Entre arrumar uma geladeira e outra, ele sempre dava um jeito de passar na rádio. E aí a gente, Luizão, faz um programa aí na rádio e tal. Não, porque não sei o que lá. E a gente percebeu que ele gostava de música sertaneja. A gente tava precisando de alguém para fazer um programa de música sertaneja. E aí, né, chamamos o Luizão. Ele, não, porque não tenho disco. Fizemos uma campanha no ar, conseguimos um monte de discos. Aí não tinha mais desculpa. E aí foi, né? Estreamos o Luizão no ar. E assim, ele se demonstrou um excelente comunicador. Ele era um cara que ele tinha assim, foi um programa de maior audiência. Não existia Ana Maria Braga e o Louro José. Ele criou um personagem que chamava Galo Xará. Que a gente deu estilo Zé Bétio, mais ou menos. A gente deu um CD que tinha sons da fazenda. Então uma faixa era o galo cantando, outra era o galo cacarejando, outro. Aí ele criou esse personagem, o Galo Xará, e ele começava a trocar ideia no ar. Não é Xará, aí colocava tipo, como se o galo estivesse conversando, né? Muito legal, né? As crianças começavam a mandar carta pra rádio, desenhava o galo, mandava lá e tal, sabe? Chamado a famosa sonoplastia, né? Que ele fazia dentro da rádio, né? Sim, ao vivo, tudo no improviso, era muito, assim, ele não abaixava, tinha programas que a gente tinha um técnico que ficava operando o som e só o locutor, né? Mas a maioria não, a maioria era o próprio locutor que operava a mesa. Certo. Em vez de ele ir baixando o volume, devagarzinho, sabe, para sua voz diminuindo, ele ia se afastando então era um absurdo, cara. Ele fazia gestos, parecia que era, parecia que ele tava indo embora. Não tinha câmeras, né? Não é um programa, né? Um podcast você tem câmera, era só áudio, né? E ele se interpretava, né? Tinha uma moça que passava batom e tal, não tinha câmera, né? Que legal, era uma loucura. Era uma loucura. No rádio tem essa magia, né? Você não enxerga, você não vê, mas você enxerga. Exato. Começa a passar tudo na sua cabeça, aquela imagem, como é que tá sendo, aquela... Nossa, muito legal isso. Ou seja, o carisma e a criatividade do Luizão atraiu muita audiência para o programa. Muita. Aí a rádio começou a tomar proporções, né? Aí a gente teve um locutor mesmo, né? O Oswaldo Benincasa. O Oswaldo, ele era fã do Elvis Presley. Ele foi, né, conheceu a terra do Elvis, ele é um fanático do Elvis Presley. O programa dele, ele propôs fazer um programa chamado Disco de Ouro, né, focado nos anos 50, nos 60. Certo. Ele abria com Elvis. Olha que legal. E ele, né, tinha uma voz, era uma coisa fina, né? Estilo Sérgio Boca. Né? E aí o Oswaldo, e assim, o programa dele era muito bem estruturado, ele realmente era um radialista, ele era um cara ali que tinha tido experiência com rádio mesmo, depois tivemos outros, né? E aí o Oswaldo, ele trouxe, né, um outro perfil para a rádio. Aí é que a gente descobriu bastante que o ABC tem uma galera que gosta muito de Elvis Presley, tem clubes, lugar, né? Mas é interessante, mas o ABC ele tem isso em potencial, sabe? E juntou, que a gente acabou fazendo festas, muita gente entrava em contato com a rádio, sabe? É interessante, né? Tem até bandas de psychobilly, né? De rockabilly. Tem muita... Ainda tem? Tem vários. Né, a primeira banda de psychobilly do Brasil, que é o Cães Vadios, é de São Caetano. Né, o Hulk mora em São Caetano. Eu não sei se é São Caetano ou Santo André, tá lá na divisa, no bairro Campestre, tá por aqui, mas
pessoal que são de São Caetano, tem uma obra aqui e sempre circula por aqui, né? Então a rádio ela foi crescendo e ela foi tendo foi se tornando uma rádio bem eclética, né? E agregando assim pessoas da comunidade mesmo, né? Então batiam na porta, eu quero fazer um programa de blues. Pô, legal, Chico Blues. Nossa, que legal! E a gente tinha um programa do ouvinte, que era assim, o ouvinte ele ia até a rádio, ele levava seus disquinhos e apresentava o programa. Época boa, hein? Né? Então, o próprio ouvinte? Ele apresentava, ele fazia o programa, ele fazia a locução. E muitos desses ouvintes, né, provava do gostinho e acabava fazendo um programa na rádio. Eu acabava falando assim, eu quero fazer um programa nessa rádio aqui. Olha! Eu tenho uma curiosidade para te falar. Ele já me fez esse convite. Sério? Eu morava lá em Guarulhos, ele falou, Ricardo, pega seus discos e vem tocar na rádio. Mas aí você acabou não dando tempo, acho que algum imprevisto, e eu não consegui participar dessa questão na rádio. Nossa, que legal esse formato. Nossa, se eu estivesse perto, eu iria também. Muita gente, sabe, sentiu o gostinho da rádio. É muito bom, a rádio é muito bom. Né? E aí a gente teve um parceiro, a rádio foi crescendo, né? Assim, dentro da cidade e tal. Muitos programas foram surgindo, né? Programas de rap. Tinha um Marola que fazia um programa de rap. A rádio ela estava na rua Manuel Augusto Ferreirinha, na parte mais alta ali. Então a gente pegava o Heliópolis inteiro, Zona Sul de São Paulo. Olha! E aí o Marola pediu para fazer um programa de rap. Ele conhecia bastante, ele era DJ e começou a fazer um programa de rap. E rapidamente, sabe, vários grupos de rap levavam na rádio, né? Taíde foi várias vezes na rádio, o DJ 1. Opa, grandes nomes, hein, do rap. Grandes nomes. E aí a rádio começou a tomar uma proporção assim grande. Bem o pessoal maior, né? Parava na Goiás, sintonizava na Rádio Vitrola para ouvir alguns programas e só saía para balada depois que Nossa, que maravilha! Terminava o programa, né? Que maravilha! O rádio é aquela coisa, né? O bichinho do rádio, né? Quando você faz rádio, você tá pego pro resto da vida ali, né? Sim. Porque você não larga. Você pode até sair da rádio, mas a rádio não sai da gente nunca. E quem gosta de acompanhar isso, nossa, essas histórias são inesquecíveis para você, né? Porque foi uma época incrível, assim. E ela ficou quanto tempo no ar, essa rádio? Olha, 3 anos apenas. 3 anos e toda essa bagagem. Foi muito intenso, Suzy, muito intenso. Era 18 horas por dia. De você falar, eu já fico, né? Era 18 horas por dia e teve época que foi 24 horas. Olha! 24 horas. Que maravilha. De música ao vivo. Mas por que ela saiu depois? Então, seguinte, nesse inteirinho, né? A gente não tinha uma legislação né, de radiodifusão comunitária. Certo. E aí começou a pipocar várias rádios de baixa frequência que não eram rádios comunitárias. Né? Então tinha gente que queria ganhar dinheiro, vamos montar uma rádio. Né? Muitas rádios também evangélicas. Então a gente tinha dia que a gente ligava o transmissor da rádio, a rádio não estava mais pegando porque tinha uma rádio com uma potência enorme em cima. Verdade, então a gente começou a se organizar em fóruns, né? Para justamente lidar com essas coisas. Né? Então a gente fazia parte de um fórum aqui do ABC, fazia parte de um fórum de São Paulo, né? Justamente para reunir todas essas rádios, tentar minimamente a gente estabelecer né, uma organização e uma ordem ali. Para que uma não sobrepõe a outra. E também até dar toques de equipamento, né? Porque começou foi um boom assim de desordenado, rádios. Né? Foi. Então tinha rádio que realmente começava a interferir em tudo. Então não era objetivo nosso, né? Você colocar as pessoas se posicionar contra um trabalho bacana que a gente fazia. E ficar naquela disputa de audiência, né? Você vai escuta aqui e tal, né? É isso que você quer dizer. Então. Sim, isso e também
teria espaço para todo mundo, né? Então, na realidade, precisava de uma organização. E aí começaram alguns parlamentares a escrever projetos de leis. Certo. Né? O Fernando Gabeira foi um dos que começou a escrever um projeto de lei de radiodifusão comunitária. O Arnaldo Faria de Sá, o outro deputado, finado, também, né? começou a escrever. E aí a gente começou a participar ativamente dessas discussões, desses debates, até para poder participar e politicamente a gente também se posicionar, né? Aí o que aconteceu? O Fernando Henrique sanciona uma lei, pegou esses projetos que foram encaminhados, um pelo Gabeira, outro pelo Arnaldo Faria de Sá e outro pela ABERT, que era a Associação das Rádios Comerciais, que aí dos grandes veículos faziam parte. E aí ele pegou e infelizmente fez uma legislação que vigora até hoje, que é uma legislação, assim, tecnicamente ela é muito ruim. Estabeleceu uma única frequência para todas as rádios comunitárias. Né? E aí, a partir do momento que se estabeleceu a lei, quem não tivesse enquadrado ali, poderia ser processado e teria que tirar a rádio do ar. Né? Só que o processo para você adquirir uma rádio era um processo assim, super burocrático. Era uma coisa que não foi feito um estudo com cuidado, com atenção, de todas as rádios que existiam, do trabalho que era feito. Né? Simplesmente foi colocado uma coisa no molde que, infelizmente, para não funcionar. Acho que não era para não ir adiante. Eu ainda acho que até hoje existe essa burocracia, né? Existe, essa lei permanece a mesma legislação, sabe? Entrou governo, entrou governo de esquerda, depois de direita. Ninguém melhorou em nada, de um veículo tão importante. Exato. Né? A gente falava ali atrás, tinha um discurso, né? Que a gente queria a reforma agrária no ar. A gente fazia uma analogia com os grandes latifúndios e você precisava de reforma agrária. Era a mesma coisa, a gente tinha veículos de comunicação, né, que tinham os poderios, vários políticos que tinham, né, vários veículos de comunicação. O que a gente queria era justamente, que a gente falava que era uma reforma agrária no ar, é que a gente tivesse vários veículos de comunicação comunitário, né? Que o nosso dial, você poderia sintonizar 10 rádios comunitárias ou mais, né? A TV comunitária também, né? Seria você dar acesso a quem tem, né? E dentro de critérios. Só que, infelizmente, a coisa não aconteceu. E continua a mesma coisa até hoje, né? Continua. Infelizmente, tempo se passou, a experiência da rádio comunitária é boa, todo mundo gostava, era uma coisa que ia para frente e... Quando o Gilberto Gil entrou, né, no Ministério das Comunicações, da Cultura, a gente achou que ali ia ter uma melhora, caldo. Né? Ele entrou com os projetos de pontos de cultura, que realmente foi uns projetos muito interessantes, e a gente entrou naquela expectativa de que fosse melhorar o projeto das radiodifusões comunitárias. Infelizmente não fizeram nada, eles apostaram apenas na internet e desconsideraram esse veículo que é tão importante. Tão rico, tão importante, sabe? Né? Porque assim, a gente numa cidade como São Caetano, né, um grupo de jovens conseguiu mexer com a população, que quem era dos anos, né, que viveu essa época com a gente, sabe, no final dos anos 90, sabe o que foi a rádio comunitária? A Rádio Patrulha em Santo André, a Rádio Rota 99 em Santo André, sabe, várias rádios assim, rádios que acabaram... que tinham um perfil muito ligado com a comunidade, sabe? E também de utilidade pública. Exato, de utilidade pública. Na Rádio Vitrola, o programa de jornalismo era feito pelos alunos da Metodista. Olha só. Então ali tinha até os professores que nos assessoravam. Então a gente tinha um viés com a universidade, a gente tinha repórteres nas câmaras municipais, né? Então o pessoal se organizava, sabe? Quem coordenava esse grupo do radialismo era o Valdir. O Valdir, ele foi cinegrafista da Band. Ele trabalhava no jornalismo da Band. E aí ele sofreu um acidente e ficou paraplégico. Né?
E aí ele ouvia a Rádio Vitrola todos os dias. E ligava e ficava criticando. Não, por causa disso. Aí teve um dia que eu fiquei puto, né? Eu falei assim, por que você não tira a bunda do sofá e vem aqui na rádio participar com a gente? Ele falou assim, eu não posso tirar a bunda do sofá. Eu falei, por quê? Porque eu sou paraplégico. Meu Deus. Aí eu falei assim, vem pra cá que a gente dá um jeito de carregar você aqui pra cima. É um predinho de 3 andares. E ele foi. Aí ele chegou lá, e aí eu chamei o pajé, falei, pajé, a gente tem uma missão aí, chegou um cara aí que é paraplégico, a gente tem que trazer um cara aqui pra cima. Né? Só um parênteses. O pajé, ele era gago. Ele era um cara assim que ele trabalhava no bar do Rafa, barman, manjava muito de música, muito de rock and roll, e tinha que ir pra Rádio Vitrola, né? O dele que apresentou. E aí, quando eu fui falar com o pajé, ele... Eu falei dele, você tá louco, cara? Como é que você vai trazer um locutor gago pra rádio? Só que o pajé, ele dava umas respiradas e desenrolava, né? Ia de uma vez só e ia, sabe? Só que quando ele ficava meio nervoso, que ele dava uma rateada, né? Que a gente não brincava. Aí quando eu falei pro pajé, eu falei, ô pajé, a gente vai ter que pegar o Valdir e trazer ele aqui pra cima, né? O meu apelido era Feijão. Aí ele falou assim, pô, Feijão. Pô, você faz cada coisa que nem eu acredito. Bem, resumindo, era todos os dias, o Valdir chegava, e aí a gente pegava o Valdir no colo e levava lá pra cima e ia com a cadeira de roda. Isso a vizinhança, o comércio, todo vendo o que estava acontecendo, o pessoal tinha carisma. A galera lá é muito legal, essa rapaziada é muito presença, né? É muito firmeza. Né? E aí o Valdir, ele coordenou esse programa de jornalismo junto com os alunos da Metodista e para ele foi ótimo, voltou a fazer jornalismo. Que mais gostava, né? A molecada da escola também, né? Então as pessoas elas começaram a se achar espaço, né? O Sesc São Caetano fez um convite pra gente, né? O Roberto Pinto, que era o coordenador musical, pô, ele ouvia a Rádio Vitrola, né? O Bom Gosto. Ele chegou pra mim e falou assim, cara, a gente tem problema aqui de formação de público. Vocês não podem entrevistar os artistas que a gente vai fazer show? Eu falei, claro. Olha. Então ele abriu a agenda pra gente. Então a gente ligava pros artistas, falou, né? Aqui é o Robson, né, da Rádio Vitrola, uma rádio comunitária. A gente queria você vai fazer um show no Sesc São Caetano, quinta-feira. Assim, vocês não podem vir aqui antes para fazer uma entrevista. Cara, e aí a gente entrevistava os artistas antes, né? E isso foi ótimo. E aí os artistas, eles chegavam na rádio, eles não acreditavam, né? Somente artistas alternativos que só tocava o som deles na Rádio USP, uma vez na vida tocava no Eldorado. Aí chegou lá, de repente, era um outro Chegava formato, lá, outra coisa, a galera tocava o disco dos caras, adorava, conhecia o trabalho. Maurício Pereira foi um dos entusiastas, né? Maurício Pereira, que hoje faz aquele programa na Rádio Eldorado, Música Falada, que foi dos Mulheres Negras, né? Que o filho dele hoje, o Tim Bernardes, faz uma sucessão aí, né? Maurício Pereira foi um dos entusiastas da Rádio Vitrola. Ele conheceu a Rádio Vitrola, ficou apaixonado, e aí ele fazia parte de um selo alternativo, que era, acho que era Tilintos. Ele levou todo mundo do selo lá para conhecer a Rádio Vitrola. A amplitude da rádio ao trabalho. E o carisma, e o jeito que vocês faziam também, porque era comunitária literalmente, né? Exato. Porque o pessoal ia lá fazer os programas, ia visitar. Muito legal, mas... Poxa, e tudo isso através desse carisma, da comunidade, você foi ampliando esse trabalho da rádio. Então, porque o que acontece, Ricardo, também, é que assim, não tinha internet. Então, os caras, para poder divulgar o trabalho, eles precisavam da rádio comunitária. Da rádio. Rádio comunitária é essencial para um artista independente que não tinha onde veicular. Verdade. Sabe? Então era fundamental o processo da rádio, o papel da rádio comunitária no Brasil. Sabe? Tá certo. O disco do Racionais MCs, o Sobrevivendo no Inferno. Ninguém entendeu quando eles lançaram o disco
em uma semana venderam mais de 500 mil cópias, sendo que o Mano Brown não deu uma única entrevista nos grandes veículos de comunicação. Como se deu essa comunicação que a imprensa na época chamou de capilaridade? Através das rádios comunitárias, sabe? A mulher do Mano Brown, a Eliane, mandava pra gente fitinhas para tocar no programa de rap. E em várias outras rádios comunitárias. Então a gente já conhecia o disco do Racionais antes de ser lançado. Né? E a galera do Heliópolis, e a galera da Zona Sul de São Paulo. E todo mundo já antenado. Então a rádio comunitária tinha um papel fundamental. Verdade. Fundamental. E fora o rap também você tinha outros estilos musicais, né? Tinha a música latino-americana, nosso amigo Christian Alarcón, que é chileno, fazia um programa chamado América Nativa. Ah, tá. Parecido com o do Paulo, né? A história do Christian foi muito engraçada, porque assim, eu fui na casa dele conversar com a mulher dele, que era uma jornalista e que trabalhava no INSS. Sim. Na época a gente queria fazer uns clipes informativos, então a gente queria que o INSS dava uns boletins pra gente jogar na Rádio Vitrola, né? Com as pílulas, né? Eu cheguei na casa lá da Vera, eu olhei a coleção de discos dela, uns 200 discos de música latino-americana. Eu falei, nossa, que belíssima coleção. Do meu companheiro, do Christian. Aí o Christian, né, desceu e, a gente começou a conversar de música. Eu esqueci até que ia falar com a esposa dele dos clipes informativos. Acabou que a gente saiu de lá com o Christian, já certo que ele ia fazer um programa na Rádio Vitrola. Olha! E fez, né? Que maravilha! E depois a Vera, lógico, a Vera acabou fazendo um programa de jazz junto com a... Poxa, esqueci o nome da menina. Enfim. Bom. Né? Tinha espaço para todo mundo, sabe? Que maravilha, isso que era muito legal, né? Que bom, né? Que tempo legal esse, então, né? a rádio ela não só emitia as frequências, mas era um polo também que agregava a galera, agregava a juventude. Verdade, né? Agora vamos avançar um pouquinho no tempo. Aí me conta do 2005, da criação do Espaço Cultural Cidadão do Mundo. Okay. Como é que foi isso? Então, em 99 a rádio fechou, né? E aí a gente ficou num vazio, né? Só que aí já tinham grupos ali que estavam... E a gente criou muitos links com outros grupos, com músicos, né, de São Paulo, com grupos de teatro. A gente estabeleceu um diálogo muito grande, porque a rádio fez isso, sabe? Na realidade, ela potencializou. Né? Por exemplo, tinha um poeta famosíssimo aqui de São Caetano, pouca gente conhece, que é um roteirista de cinema, que é o Marcelo Montenegro. Né? Hoje o Marcelo ele faz roteiro de várias séries aí, brasileiras, trabalhando na O2. O cara começou lá com a gente também. Né? E o Marcelo... Se quiser mandar um alô para ele, ô Marcelão. Já mandou um alô para ele. Um abraço aí pro Marcelo Montenegro, que está aqui nos vendo. Né? Isso aí. E o Marcelo, a gente até fez um programa junto, que era o Parangolé, que era um programa de entrevistas, né? Então a gente levava a galera para ser entrevistado, grupos de teatro, entrevistando muita gente. Né? O Mário Bortolotto, vários artistas, né? O Edivaldo Santana. Enfim, a gente estabeleceu contato com muita gente. Certo. Aí, em 2005, a gente resolveu, né? Através, eu acho que por muita insistência do Pete, que era um outro fundador da Rádio Vitrola, a gente montou um espaço cultural. Então, muitos desses artistas que tocavam na Rádio Vitrola, que fizeram parte da Rádio Vitrola, né, acabaram indo fazer shows no Espaço Cultural Cidadão do Mundo. Né? A gente também abria muito espaço para as bandas independentes. Então, uma das linhas que a gente tinha na Rádio Vitrola era abrir espaço para os artistas locais. Então a gente tinha um estúdio de rádio que as bandas tocavam ao vivo. Olha, também, que legal. lá na rádio. Então quando a gente montou esse espaço cultural, a gente tinha um espaço para a galera fazer show. Então assim, também foi um boom, assim, sabe? E nessa época, em Santo André, tinha um projeto muito interessante que era o Canja com Canja. Que era assim, as bandas, elas iam lá, davam uma canja e no final
eles serviam uma canja de galinha para todo mundo. Que gostoso. Era canja com canja. Então era um projeto assim que era muito legal, era aberto. Então ali muitas bandas acabaram se formando, sabe? Um conhecia o outro e tal. E aí eu chamava todo mundo para ir pro Cidadão do Mundo, sabe? Acabava um projeto desse, todo mundo ia para lá. Então o Cidadão do Mundo, ele acabou sendo o espaço cultural, né? Também um laboratório para várias bandas aqui da região, né? Tem um músico, um guitarrista, o Ticha. O Ticha, ele tinha uns projetos de experimentações, né? Músicas experimentais. E aí pediu, né, pra gente fazer um dia para fazer essas experimentações de sons instrumentais, misturava jazz. Ok. Começou a fazer esse projeto no Cidadão do Mundo, o negócio deu tão certo que começou a percorrer várias outras casas de São Paulo, né? Vários outros... E aí a gente pegava e também estimulava a galera, sabe? A gente começou a fazer trilha sonora ao vivo, né? Então, pegava um filme, sei lá, um curta-metragem do Buñuel, aí chamava uma banda, né, de jazz ali e propunha para eles fazerem uma trilha sonora ao vivo. Então a gente passava o filme e a galera executando a trilha ao vivo. Que bacana, né? Então muitas dessas coisas começou a sair, começou a pipocar, né? Em outros, para sair das fronteiras, né? Certo. E aí foram surgindo os festivais, né? Isso. Aí em 2007 aconteceu um festival em São Paulo, foi muito interessante. O pessoal da parte norte do Brasil, norte e sul, eles pegaram as principais casas noturnas ali da Rua Augusta e fizeram um festival, que era um festival fora do eixo. Certo. Fora do eixo Rio-São Paulo. Então, eles trouxeram bandas de outros estados que a gente não conhecia por aqui. E bandas muito boas, assim, sabe? Então eu fui lá e a gente ficou assim, boquiaberto. Aí teve um debate depois com os realizadores desse festival. Né? Na época o Pablo Capilé, o Thales, o pessoal que já fazia o Abril Pro Rock. E aí a gente achou muito legal e aí a gente falou da nossa experiência que a gente tinha tido com rádio comunitária e convidamos eles para conhecer o nosso espaço cultural Cidadão do Mundo. E aí se estabeleceu um link. Então a gente montou um núcleo, né? Na realidade a gente fez parte do Fora do Eixo, que era um coletivo de coletivos culturais. Então essa galera já fazia festivais de música no Brasil todo, de norte a sul do país, né? Sempre ali na arte, né? Sempre o pessoal interagindo, que bacana, né? Muito Esses bom. projetos são muito legais, desde a rádio até, né? Aí a gente fundou 2 festivais. O Festival ABC do Som, que teve 7 edições, que durou 7 anos. E a gente fundou o Festival Grito Rock. O Grito Rock, ele era um festival que ele era simultâneo. Acontecia exatamente nessa época do carnaval. E era pra galera que não curtia carnaval. E aí... Contrário. E aí, só que ele funcionava de forma integrada, sabe? Então, assim, como eram vários coletivos, então a gente botava tudo mais ou menos na mesma época. Uma semana antes do carnaval até uma ou 2 semanas depois do carnaval. E aí as bandas acabavam circulando. Né? Eu tenho aqui alguns cartazes aqui que eu vou mostrar. Ah, sim. Tá, aqui desses festivais. Eu ajudo aí. Tem um azul aqui que é do... Qual que você vai mostrar? Vou mostrar esse aqui, do Grito Rock. Primeiro. Esse aqui foi o primeiro. Esse aqui foi o Festival Grito Rock, ABC. Olha que legal. Tá, no Cidadão do Mundo. Foi bem na época do carnaval mesmo. Na época do carnaval. E foi assim, era um festival assim muito... Ó, essa edição aqui, ó, olha só. A gente teve Daisy Confusa, Os Confetes, Projeto Trator, Gás, Corovas Velocities, Pedra, Garotas Suecas, Cães Vadios,
Fronte, Ovário, Solitude, de Ovário com H. De fato, Zeferina Bomba, que era uma banda lá da Paraíba, Atroz, Forca e Midnight. Mostra ali, Robson, aí o pessoal já vê, de repente, alguém daquela época. Ah, né? com certeza, tem vários. Alguém daquela época já galera, olha aí, ó. A galera do Cães Vadios, que era de São Caetano. Aí, já tá mandando um alô, o Robson aí, ó, mandando um alô pra vocês aí também. Ó. Então, era um festival que aí, esse aqui é o Grito Rock, a gente teve o ABC do Som, teve 7 edições. Tá. Olha, e aí ficou pequeno o Cidadão do Mundo. Nosso espaço, que funcionava aqui na rua Rio Grande do Sul, número 73, ficou pequeno. Pertinho aqui. Então a gente começou a fazer um festival na rua. Né? A gente fazia um festival na rua e aí 2.000, 3.000 pessoas. Olha. Aí chegou uma época que a gente começou a fazer o festival. Ajudar o Robson aqui, porque é muito festival, hein? Tem muito, muito. Ó, tem outra edição aqui do ABC do Som. Já fomos 7 anos, né? O pessoal que participou vai olhar esses cartazes aí, Olha, vai ter muita gente chorando, hein? Tem muita de saudade tem muita coisa na internet, Ricardo. De repente dá pra Sim. fazer novamente. Digitar no Google aí. Sim, eu tenho conversado com o Pete e a gente está com vontade de retomar o ABC do Som. Olha! Que foi um festival aí que teve 7 edições, né? 7 anos. Temos aqui também Samba Soul. Isso aqui foi um festival que a gente fez. Ó, o saudoso Luiz Wagner, né? Esse projeto foi muito legal, Suzy. Que foi um projeto que a gente fez, que teve o patrocínio da Petrobras, e aí era um trabalho de formação. Na câmera. Então aqui a gente teve oficinas de grafite, oficinas de fanzine, oficinas, várias oficinas que a gente aproveitava. Final de semana tinha um projeto do Estado, das escolas do Estado, que era a Escola da Família. Sei. Então eles abriam uma escola para a família, então a gente aproveitava essa lacuna e dava essas oficinas. Então esses shows aqui, quem fazia o cenário era o próprio pessoal das oficinas, né, que faziam os cenários. Esse aqui é o mesmo projeto. Aqui tocou Patife Band e Ação Direta. Ação Direta é uma banda hardcore de São Caetano que circulou o mundo fazendo vários shows. Um dos integrantes é o Gepeto, o Marcão. Né? O Marcão, inclusive, toca hoje no Dead Fish. Enfim. Nossa, que bacana. Festivais que a gente fazia na rua. Muito bons, muito bons. De reggae aqui que eu vi. Teve um. De reggae aqui também, né? Esse aqui foi bem legal. Ó, o Mato Seco, Filosofia Reggae. Mato Seco? Filosofia Reggae Mato Seco. Esse evento aqui a gente fez aqui no Parque, acho que Parque Guaiamu, né? Que tem aqui no bar, ali na Barcelona. Foi Guaiamu. Nossa, foi demais esse festival. As bandas aí estavam no começo. Estavam no começo, né? Então é isso, sabe? A gente... Essa proposta de radiodifusão comunitária, de integrar a galera regional, nunca fugiu do propósito, né? Então, o Cidadão do Mundo, ele passou, logo que a gente montou, os 3 primeiros anos foi um boom, assim, de bandas da região, né? Aí, em 2007, quando a gente conheceu o pessoal do Circuito Fora do Eixo, a gente começou a estabelecer trocas. Então, muitas bandas de várias partes do Brasil vinham tocar no Cidadão do Mundo. E outras bandas do ABC também a gente também estimulava para circular. Nossa, né? Que legal. Então, começou a estabelecer um circuito. Em 2010, a gente ganhou um edital da Petrobras Cultural, porque a gente mostrou, né, que durante 3 anos, sem financiamento nenhum, sem grana nenhuma, né, a gente tinha conseguido realizar mais de 100 shows no espaço. Estava fazendo um festival e sem grana. E aí a gente propôs fazer um registro dessa cena musical, gravar as bandas e difundir nesse circuito que a gente fazia parte. Aí foi aprovado esse projeto aqui, que é o ABC do Som. A gente gravou 3 coletâneas, essa é de rock and roll,
Essa aqui Nossa, que música instrumental e de MPB e outros grooves. Então era um fanzine, né? Ó, dá uma olhadinha. Então, é um fanzine onde conta a história do projeto. Ele não abriu, ó. Olha, dá uma olhada tem um no CD encarte. ali. E um CD. Dá uma olhada no encarte, hein? Que CDzinho. chique. E aqui Nossa, muito legal, muito bem feito. a gente difundiu em 18 estados do Brasil. Aí também tem, Suzy? No Tem. CD? Tem. Olha. A gente difundiu essa coletânea em 18 estados do Brasil. Eu fui em vários festivais. Eu fui no Acre, no festival Varadouro. Eu fui no festival... Olha, tem todas Calango. as marcações aqui, Aqui era apoio, né? ou Pontos patrocínio. fora do A eixo. gente recebeu... Esse projeto, esse edital, né, o Petrobras Cultural, é um dos editais mais concorridos do Brasil. E ele ainda existe? Existe. Olha. Né, muita gente lançou discos. Nossa, muito bom mesmo. E aí a gente transformou o Cidadão do Mundo, que era um espaço de shows, no estúdio. Então a gente gravou essas 35 bandas no estúdio do Cidadão do Mundo. E aí a gente teve oficinas de técnico de som pra galera saber operar e tal, né? Então foi bem interessante. Nossa, né? foi muito interessante. E agora você está querendo retomar todo esse projeto. Assim, teve... Aí passaram-se algumas décadas, né? Nós estamos falando de quando começou em 95 para 2005, aí já foi... 10 anos, né? 10 anos, e aí o Cidadão do Mundo foi até 2015, ou seja, 20 anos. Né? Nossa, foi um bastante. Então, a gente passou também o bastão, né? O Cidadão do Mundo teve várias gestões ali, muita gente que está me ouvindo aqui fez parte do Cidadão do Mundo, vários jovens, né? Então... Principalmente a sua sobrinha, né? A Carol, a Sofia, a Bartira, né? Elas assumiram, a Olivia também, no tempo. Teve vários outros, né? O Nego Will, o Nicolas, o Alê. Ou seja, teve uma galera nova que começou a administrar o Cidadão do Mundo também. Né? Porque a ideia era essa, não era um local... era uma associação cultural. Era a mesma associação cultural que a gente fundou a rádio, né, e que geria o Cidadão do Mundo. Claro que as pessoas foram mudando, outras pessoas foram entrando, umas se afastando, né? E aí chegou um momento que eu também, né, eu sou arquiteto, né? Aí você teve que... E nesse período, cara, sabe, teve um momento da minha vida que a cultura, ela era... Né, eu falava que era produtor cultural e arquiteto. Hoje eu sou arquiteto e produtor cultural. Antes eu era produtor cultural e depois agora arquiteto. Inverteu, né? E aí é difícil sobreviver de cultura no Brasil. Verdade. Né? E assim, eu também gosto muito de arquitetura. Então chegou um momento da minha vida que eu falei, não, eu preciso, né, cuidar da sua carreira, né? Exato, da minha família, as contas que, exato. né? E aí já tinha uma galerinha que estava ali correndo atrás também, levando o projeto adiante, né? Porque o lance é esse, né? É uma onda que ela vai né? Mudando, né? Exato. No caminho, nos anos. Né? E aí, infelizmente, o Cidadão do Mundo, ele fechou lá em 2015. Mas assim, Suzy, foi muito interessante. Eu imagino, né? Muito interessante quem participou de todos esses processos, essas fases, né? Certo. Tem aqui um livrinho que é interessante, isso aqui, ó, Mapas Culturais da Juventude. Aqui era o seguinte, a gente tinha um estúdio, a gente tinha um espaço cultural, a gente fazia festivais, pouquíssimas pessoas de São Caetano participavam. A maior parte eram pessoas de outras localidades, de Santo André, de São Bernardo. Aí a gente queria saber, o que a galera de São Caetano consome? O que essa juventude consome? Aí a gente contratou o Instituto de Pesquisa, né? A gente teve aí patrocínio, aqui foi da Secretaria do Estado,
da cultura. Sim. Porque o Cidadão do Mundo, ele começou, né, a partir do momento que você começa, que grava, que se estabelece contato com outros estados, a gente começou a se tornar conhecidos, né? Então a gente conseguiu esse patrocínio da Secretaria do Estado para justamente fazer essa pesquisa para saber quais que eram os hábitos culturais da população, da juventude de São Caetano naquela época. E era diferente do que vocês estavam... A maioria da galera daqui, salvo, né, uma parte que tinha contato com a arte através da Fundação das Artes. Certo. A maioria tinha cultura de shopping. Ah, tá. Foi na época dos shoppings, né? Que o rolê era no shopping. Mas assim, o engraçado é que, por exemplo, como Santo André tinha tido uma política de formação cultural, aqueles projetos que eu falei para você, sabe? Do Canja com Canja, de projetos... Aí já estavam mais conectados ali. A juventude começou a ouvir coisas, sabe? Então, assim, tinha lá projeto... ia ter um som instrumental, a galera ia porque sabia que ia ser alguma coisa boa, mesmo não conhecendo. Certo. Então, assim, o grande negócio, né, até os gestores culturais, né, é formação. Verdade, é formação de público, sabe? Verdade. Porque se você formar público, você estimula a curiosidade, você estabelece outros hábitos para essa galera. Verdade. Né? Então, isso aqui também foi muito importante, porque a partir desse direcionamento aqui, também a gente apresentou para a Secretaria de Cultura na época, né? Até para estimular políticas públicas, para poder ver se redirecionava, principalmente esses trabalhos com formação cultural. Né? Na época tinha alguns grupos aqui em São Caetano atuantes, né? Além do Cidadão do Mundo, tinha o pessoal da Companhia da Matilde, né, que inclusive o secretário de Cultura atual fazia parte, o Eric Buzoni, né, a gente era companheiros aí de batalha, né, Eric? Era um grupo de teatro alternativo, né, que também faziam festivais, depois fizeram um espaço cultural também, a gente fazia muitas trocas, né? Então foi uma época de muita efervescência, né? E aí essas formações, né, acabaram sendo realizada por grupos independentes, porque não tinha uma preocupação na época, né, com os artistas locais, de você ter, né, desses processos de formações, né? Certo. Na sua... Pode falar. Na sua formação aí, nessa questão da rádio, você acha que hoje, dentro das rádios web, tá? Você acha que esses projetos teriam facilidade de trabalho dentro das rádios web? Com certeza. A diferença, assim, das rádios web, das web rádios e pelo menos da rádio comunitária, é que assim, a rádio comunitária você tinha uma coisa muito, muito imediata. Né? Você falava direto com o público já, né? Automaticamente respondia. A rádio web, você tem uma coisa que é muito legal também, que você fica com os programas a longo e a médio prazo, né? Você tem um retorno, às vezes, não imediato, né? É uma outra forma de comunicação, né? É uma outra forma... outro alcance também, outro alcance. Mas, assim, esses trabalhos de formação, com certeza. E eu acho que o trabalho de audiência e de público também pode ser utilizado de uma forma que vocês utilizavam. Sim, né? Total. Né? Eu acho que assim, a gente vai experimentando e a gente vai conhecendo através dos instrumentos. Hoje é isso, né? Esse trabalho que vocês realizam aqui de podcast, né? Tem vários podcasts aí de vários tipos de segmento, né? Os presidentes vão dar entrevistas nos podcasts, né? Isso é novo. Mudou o formato, né? Mas o meio da comunicação é o mesmo, se você for ver a grosso modo, assim. Porque mudou o formato, são as entrevistas, são as web rádios que são mundiais, né? Algumas têm um alcance um pouco menor, mas a maioria tem um alcance mundial. Então... só mudou o formato, mas o meio de comunicação é sempre o mesmo, né?
É o comunicar, né? É o comunicar, é o falar, é o transmitir, saber transmitir. Exato, o que você quer transmitir, o que você quer passar. Eu acho que essa é a grande questão. Verdade. Né? Você tem o que comunicar. Né? Então, assim, eu acho que é conceito. Tem que ter um conceito. Né? Quando na rádio a gente tinha um conceito. A gente não queria reproduzir o que as outras rádios reproduziam. Sim. Né? A gente era queria o diferencial de vocês. Formar a população ali, mostrar que o Belchior tem várias músicas. Várias não é só outras 2 ou 3, músicas, não são aquelas batistaca de sempre. Né? Músicas boas. Né? E os artistas Coisa locais boa. também estão aqui. Né? A gente tem que conhecer. Pô, o Brasil... Ele é muito rico em arte. Né? É muito rico em arte, em cultura. Exato. Né? Essa coisa da miscigenação, é uma miscigenação, essa mistura, ela veio para as artes de uma forma muito rica. Verdade. Né? Pô, os gringos vêm garimpar aqui e ficam enlouquecidos. Exato, né? Enlouquecidos, né? Verdade. Então a gente precisa dar mais valor a isso, né? Valorizar e mostrar. Exatamente. Então, assim, a importância de uma comunicação, a importância de um podcast, uma importância de uma rádio web, uma importância de uma rádio comunitária é isso. A gente mostrar a nossa riqueza. Isso mesmo. Né? Agora conta um pouquinho pra gente, a partir de 2020, a realização do documentário A Matriz dos Metais. Ah, legal. Isso é muito legal, né? Sobre a primeira banda infantil do Brasil, que ela foi criada nos anos 60, não é? Isso. Então, conta um pouquinho pra gente. Suzy, é assim, quando a gente estava lá com o projeto lá do Cidadão do Mundo, no Espaço Cultural, a gente tinha, de terça-feira, umas jam sessions de jazz, né? E aí, era de terça-feira. Vinha músicos, assim, só músicos profissionais, assim, sabe? Era uma jam session aberta, né? O pessoal pagava ali uns R$10 para entrar e a gente dividia ali os troquinhos com os músicos que estavam lá. Aí um dia tava lá um amigo e falou assim, você sabe quem que é aquele cara que tá tocando saxofone ali? Sabe com quem que ele toca? Era um Baldo Versolato. Toca com Roberto Carlos. Aí tava um outro cara lá que tava tocando trompete, o Cláudio Faria, que já tocou com Elis Regina, que tocou de São Bernardo. Tinha um outro cara lá, que é o François de Lima, que já tocou com o Djavan, também de São Bernardo. Cara, tinha um time de músicos, time de que a maioria era de São Bernardo. Eu falei, cara, o que explica isso? O que explica isso? Né? E aí, a curiosidade, né? Fui atrás, né? E aí esse meu colega, na época, ele sabia de uma história das bandas infantis, né? Que tem a bandinha do Baeta, tinha umas histórias de bandas infantis. E aí me apresentou para o maestro, o Irineu Negri, né? O Irineu Negri, ele tinha 20 e poucos anos, ele recebeu um convite da diretora da escola para ensinar, para ele ensinar música para as crianças, né? Tinha várias bandinhas de fanfarra, só que ele falou assim, não, se eu for para ensinar música, eu vou ensinar música de verdade mesmo. Certo. Vou ensinar a molecada a ler partitura, eu vou ensinar eles a tocar. Falei, tá bom. E o cara foi. Só que além de um grande músico, o Irineu ele tinha uma lábia danada. Ele convenceu o prefeito na época de São Bernardo a investir em instrumentos musicais. Até tuba, fizeram uma mini tuba que não existia para poder a molecada. Um ano depois daquele projeto, do que o prefeito topou fazer, a bandinha já estava tocando, que foi a bandinha do Baeta Neves. Sim, a bandinha do Baeta Neves. E aí, cara, foi uma coqueluche, né? O prefeito, onde ia inaugurar uma obra, levava a bandinha. A bandinha com moleque de 7 anos, moleque de 10, de 12. Pequenininho, crianças. Olha, já introduzido na cara, música, que tocavam, coisa linda. Sabe? E aí, quando o primeiro contato que eu tive com o maestro, ele foi super arredio. Né? Ele falou, você trabalha na prefeitura? Eu falei assim, não trabalho na prefeitura. Por que você quer saber dessa história? Né? Eu falei, porque é uma história muito interessante, é uma história que faz parte da cultura do ABC. Né? E aí, ele sempre muito arredio e tal, e aí o que a gente resolveu fazer?
um show. Então a gente chamou essa galera renomada, né, que hoje no cenário musical aí o Bocato, o Cláudio Faria, o Humberto, o Baldo Versolato, esses caras que tocaram, que fazem parte da grande cena musical brasileira, né, e que tocaram na bandinha, e a gente chamou eles para um show em homenagem ao maestro. Ah, que lindo. Aí eles foram. Aí a gente montou uma banda, que eu acho que foi com 16 músicos, aí foi um show no Salvador Arena, e o maestro lá. Aí o coração do velho amoleceu. Eu imagino, né? Porque eram todos criancinhas, de repente. E aí, o reencontro da galera. Nossa, que maravilha. Aí eu entrevistei todos esses músicos, um a um ali, eles contando a história, o maestro. Meio que naquela estética de Buena Vista Social Club, sabe? Que aí você tem o show e aí a entrevista do músico, só que, modéstia à parte, né? No caso, esse documentário, infelizmente, ele foi feito com... Tem baixíssimo orçamento, sem orçamento, e tem... Eu tava ali entre sem orçamento e baixíssimo orçamento, sabe? Para não dizer que a gente não teve recursos, a gente conseguiu na época um recurso do Fundo de Cultura de São Bernardo, que foi muito legal, que aí a gente conseguiu, pelo menos, alocar parte das diárias ali. Aí o próprio secretário de Cultura, na hora que ele viu o tamanho do negócio lá, ele ajudou nas despesas com o show. Então esse show que a gente fez em homenagem ao maestro, todo mundo foi pago direitinho. Aí ele aloquei câmeras ali. E aí depois a gente foi fazendo na raça mesmo, né? Olha. E a gente pode assistir esse documentário? Pode, tá no YouTube. Está esse documentário? Tá no YouTube. Como chama esse documentário? A Matriz dos Metais. Tá? A Matriz dos Metais. Tá no YouTube, vocês podem ver, conhecer um pouco da história do ABC, uma história musical muito interessante, né, que através dessa pequena iniciativa de ensinar crianças, ele mudou a vida de muita gente e transformou São Bernardo num expoente dos instrumentos de sopro, dos metais. Nossa, que legal. Robson, você tem muita história boa, que maravilha. Vamos marcar uma segunda edição desse podcast, né? Porque ele tem muita história boa. Nossa, que legal. Bom, infelizmente nosso tempo já que bom. Já está no finalzinho. Foi curto. Nós tem muita história, então você volte outra vez, né? O Robson volte outra vez para contar mais histórias pra gente, porque com certeza ele não contou nem 1%. Sim, tem muitas coisas. De tanta coisa. Tanto do Cidadão do Mundo, dos festivais, a galera que passou. Ó, pra vocês terem ideia, aqui, deixa eu ver qual que é. Tem uma banda aqui que a gente gravou no Cidadão do Mundo, que assim, a gente gravou as bandas locais e a gente convidava um artista que tinha feito parte também da nossa história, da Rádio Vitrola e tal, para participar. Então nesse caso aqui, nessa coletânea do MPB e Outros Grooves, a gente convidou o Maurício Pereira para participar da gravação, e aí ele chamou um grupo que estava acabando de ser criado, que era um grupo do filho dele, do Tim Bernardes, que chamava O Terno. O Terno já é conhecido, né? O Tim Bernardes, né, também muito conhecido, faz sucesso no mundo todo. Foi a primeira gravação do Terno, foi no Cidadão do Mundo, aqui em São Caetano do Sul. Nossa, que maravilha. Então você volte uma outra vez para a gente continuar esse papo, porque tá muito bom, muito descontraído. E também o pessoal, né, que participou de todos esses projetos também, que venham aqui um dia para a gente conversar também, né? Tem bastante gente aí, inclusive, Suzy, tem uma galera que tá fazendo muita coisa aqui no ABC, né? Esses projetos de músicas experimentais que começou no Cidadão do Mundo, deflagrou em bandas. Nossa. Então tem bandas aí muito boas, circulando o mundo. Sim, eu acredito. Nômade Orquestra é uma banda que o Teacher participa vários, circulam o mundo. É uma banda aqui do ABC, com integrantes aqui de São Caetano também. Otis Trio é uma outra banda de jazz também, que a galera também está circulando muito por aí. Tá certo. Para finalizar, Robson, qual o conselho que você dá para quem está nesse cenário da rádio, mesmo que comunitária e rádio web? Qual o conselho que você dá hoje para quem está chegando, para quem está começando, ou para quem já está introduzido, né, Suzy?
Eu acho que assim, a gente que é radialista, a gente tem que estar muito atento a tudo, sabe? Tem que estar sempre antenado. Ouvindo o que está acontecendo, né? Na sua região. Porque, é você que vai ouvir as coisas e passar isso adiante, né? Então tem muita coisa boa no Brasil, tem muitos artistas bons, sabe? Gente, eu acho que tem assim, que aparecer, né? tem um formato que os grandes veículos tentam colocar, porque isso interessa a eles, em formato de muita grana, e a gente tem que aprender a outros formatos, sabe? A gente tem muita gente no Brasil tem boa. Muita gente boa, né? Que tem que aparecer, né? Dá voz, né, a muitos artistas, né? Isso mesmo. Então, poxa, vocês podem fazer isso. Vamos fazer. Com certeza. Né? É isso aí. Bom, Robson, eu agradeço muito pela sua vinda até aqui. Foi um prazer te receber. Muito rica a sua história. A gente espera um segundo episódio, né? Com certeza. Não é mesmo? A gente espera o segundo episódio. E Suzy, eu queria fazer um convite pro pessoal, né? Se der tempo, para ouvir um programa. A sua câmera. Pode falar na sua câmera. Tá. É um radiodocumentário que a gente fez em 2010, que foi um concurso de radiodifusão comunitária, foi um projeto Nossa Onda, um edital do Ministério da Cultura, para gerar conteúdos para as rádios comunitárias. Aí a gente fez um documentário falando sobre a Rádio Vitrola. Então se você gostou, ouça, tem no máximo 7 minutos, né? Vou disponibilizar aqui para vocês. E a gente conta um pouquinho do que foi, com áudios originais, com depoimento de pessoas, de artistas. E tudo isso no YouTube? Sim, e dá pra gente colar aqui também no seu podcast. Legal. Tá? Tá certo. Então, 7 minutinhos dá pra colar. Tá ótimo. Manda aí pro pessoal a sua rede social, Instagram. Você sim. Tem decorado aí? Tem, Robson_Timóteo. Quer conhecer mais aí da história do Robson? Entra lá no Instagram. É isso aí. Valeu, pessoal. Ao vivo aqui também, quando quiser, Suzy, Talk Suzy Podcast para você. Ó o garoto propaganda, esse tem futuro. Obrigado, Ricardo. Obrigado, nada. Suzy. Robson, mais uma vez, muito obrigada, viu? Você vem uma outra vez. Ricardo Rocha, meu amigo locutor. Muito obrigado pelo convite. Meu companheiro de trabalho. Agradeço, estando à frente do aqui, do Talk Suzy Podcast, e com meu amigo Robson aqui, obrigado, que querido. Tem uma história muito longa aí, que vai voltar aqui para falar com você sobre a rádio. Gente, isso aí, já está mais que convidado. Então, gente, esse foi mais uma edição do Talk Suzy. Agradeço muito pela sua companhia e te aguardo no próximo episódio, tá? Beijo grande para você, até. Até mais.